Olá, tudo bem? Meu nome é Ian Vitor e hoje eu quero falar sobre o livro que eu li, chama Torturado por Sua Fé. Esse livro foi escrito por Aralan Popov, que foi um pastor da Bulgária. Ele ali atuou como pastor entre os anos de 1929 e 1948. Ele só deixou de atuar no Ministério Público da Palavra porque ele foi preso e foi condenado ali a 15 anos de prisão. E por que, você pode me perguntar? Bom, por espionagem. Ele foi culpado de espionagem, já que, segundo a União Soviética, já que ele era um pastor e pregava a doutrina cristã, ele era um pastor ali, ele era um espião capitalista infiltrado no regime comunista. Como a gente estuda a história hoje em dia, a gente sabe o tanto de pessoas ali que foram perseguidas durante toda a história da União Soviética. Eles perseguiam todo mundo que eles consideravam inimigos. No final do vídeo, eu explico bastante do porquê, nesse caso, a fé, a crença, ela seria então um inimigo da União Soviética, do regime comunista. Mas vou descrever a história basicamente. Ele conta que nas diversas torturas, nos diversos sofrimentos que lhe colocavam, a intenção não era necessariamente fazer uma lavagem cerebral. Ele fala assim, lavagem cerebral você vai mostrar para a pessoa através da dor, isso é ruim, e depois você dá um agrado para ela, isso é bom. Mas ali, no caso, eles já sabiam que determinadas pessoas que se opunham ao sistema ou que não pensavam de acordo com o sistema não eram tão facilmente corrompidos. Então o que eles faziam não era uma lavagem cerebral, era entortar a vontade, era enfraquecer e não deixar a pessoa morrer, né? E aí quando a pessoa já está ali em frangalhos, é forçar ela a fazer alguma coisa. No caso, ele e muitos outros tiveram que assinar a confissão de culpados, como de espionagem do sistema capitalista e tal. Foi condenado, nesse momento, a 15 anos de prisão. Como que foi essa prisão? Na verdade, teve vários estágios, ele passou por diversos locais, mas em resumo ele ia para uma cela, às vezes tinha uma pessoa, às vezes tinha várias. Ele conta lá na última prisão que ele esteve que tinha cerca, acho que de 15 pessoas na cela e cada um tinha um espaço de 30 centímetros para sentar, é uma coisa absurda. Basicamente as celas eram cubículos assim, com feitos de cimento, não tinha mais nada além de um balde para servir de banheiro. À noite passavam os guardas e batiam bem forte nas portas a cada 10 minutos para evitar que a pessoa durma. E além disso, na verdade, muitas noites o que acontecia era uma tortura muito pesada, que era a seguinte: imagine comigo, que você é colocado na frente de uma parede. Chega um militar e fala, você vai ficar aqui na frente dessa parede, olhando parede branca. Imagina que você está olhando para parede branca. Vai ter que olhar para a parede, você não vai poder fechar os olhos, você não vai poder sentar, você não vai poder ficar mexendo os músculos assim e tal, pro lado. Não, você vai ter que continuar com a postura reta e não vai poder mexer. O que acontecia se mexesse? Levava uma paulada na cabeça aqui, cacetada. Era nesse estado que eles viveram muitos dias, só que em alguns casos eles passaram totalmente de qualquer medida. Em certo momento fizeram com que ele ficasse cerca de 14 dias e noite, na frente da parede, sem poder mexer, senão apanhava. Ele só deixou aquilo quando ele desmaiou. Então correram para socorrê-lo porque não queriam que ele morresse. Se ele morresse, ele seria considerado um mártir. Isso não era o que eles queriam. Nesses 13 anos que ele passou preso, a sua família também sofreu muito, já que sua esposa e seus 2 filhos não podiam trabalhar, senão a pessoa que dava o trabalho ia ser perseguida. E eles também não podiam receber nenhuma ajuda nem sair do país. Então eles foram fadados a ficar na fome e na pobreza, mas conseguiram uma forma de sair ali, graças a Deus, do país. E aí conseguiram ajuda. E depois de passados 13 anos e 2 meses, ali não os 15 exatamente, porque ele fez muitos trabalhos forçados e assim diminuiu a pena dele. Depois desses 13 anos e 2 meses ele conseguiu sair. E ali ele não simplesmente saiu e foi embora, até porque não era tão fácil. Mas nesse momento ele continuou atuando como pastor. Ele foi pastor ali da igreja subterrânea. E a igreja subterrânea é uma coisa que existe até hoje em muitos países em que há perseguição religiosa. É uma igreja disfarçada, que as pessoas elas chegam ali e fingem que estamos fazendo uma festa de aniversário. Mas na verdade é uma reunião religiosa. Até mesmo na saída do local eles tinham que tomar o devido cuidado. Se sair todo mundo junto ia ter desconfiança. Então iam devagar, um a cada 10 minutos, por exemplo.
Em toda essa história, o Aralan ele esteve sempre pregando o evangelho. Ele conseguiu pregar para muitos e muitos crentes, seja através assim da fala normal ou através até de uma espécie de código Morse que ele batia nas paredes e se comunicava com prisioneiros de outras celas. Ele sempre esteve pregando, porque ele cria naquilo e não era essas forças ao redor tentando impedir ele de continuar aquela crença que iam mudar as coisas. Muitas vezes ofereceram para ele a possibilidade de colaborar, né, com o sistema e fazer tudo segundo o que eles mandassem, e ele não quis. Então, para mim, é um grande exemplo de uma crença fiel. E quando nós lemos no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a respeito da liberdade de crença, que diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de se manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Isso me mostra que o mundo de hoje precisa muito se atentar aos direitos humanos. Olhe para esse direito, olhe para o direito de crença, o direito de simplesmente acreditar no que você quiser. Isso é algo que para nós é normal, é comum. Nós podemos acreditar no que quiser, né? Internet, vai lá, pesquisa, descobre e crê. Agora, em muitos países há perseguição real, há perseguição até hoje. Pode ser comunista ou não. Inclusive, eu falei a respeito do regime comunista, porque que ele entendia que o cristianismo ou outras religiões eram inimigas. Bom, primeiramente, o comunismo ele parte de uma visão ateísta de mundo, uma cosmovisão ateísta. Então é normal que ela não apoie, né, outras visões. Só que, mais do que isso, esse regime, assim como muitos outros, não precisa ser comunista necessariamente, eles se colocam como a própria religião. Então, o regime é a religião. Sendo assim, qualquer outra religião iria bater de frente. Isso me lembra até uma passagem que Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, e realmente não dá. Ou você crê nisso, ou você crê naquilo. Não dá para misturar duas coisas. Frente a tudo isso, deve ser o nosso dever se contrapor a todo tipo de ideologia, todo tipo de pensamento que se coloca acima da mente dos outros, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de crença de cada um. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.